Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 1 Pedro, no seu capítulo de número 2. Glórias a Deus. Quero já desde agora avisar a igreja que o Espírito Santo já deu aqui uma guinada na palavra, nos levando a este livro, aleluia, que seria um livro contextual, mas o Espírito Santo já traz aqui, glórias a Deus, como premissa, porque eu creio que assim a igreja orou e pediu que Deus falasse ao seu coração, e eu sei, eu creio que o Senhor, Ele fala. Carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 2, da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos exorta nessa noite. Deixai, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescer. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele pedras vivas, reprovadas na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Aleluia. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a pedra principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós, glória a Deus, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. A igreja pode se assentar, dando glória ao nome do Senhor. Exaltado é o teu nome, Pai. Santo é o Senhor, meu Deus. Obrigado, Jesus. Amados irmãos, é sublime e muito precioso agora pararmos para pensar que Jesus, aquele que é a pedra principal, aquele que é santo, aquele que é o alicerce, o fundamento de toda a criação, agora por meio do seu Espírito Santo, ele vem usando
o seu servo, o amado irmão Pedro, para falar para a sua igreja que quando nós passamos pelo mar da divisão, da separação, quando nós deixamos para trás toda a malícia, todos os costumes enganosos, as obras infrutuosas da carne, quando nós deixamos o passado, os vícios, aquilo que era nosso, e nós nos abraçamos aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é, quando nós deixamos que Ele venha a ser em nós, agora nós somos comparados também àquilo que Ele é. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E aí Ele também vem dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E nós somos o sal da terra e a luz do mundo, estando nele. É por Ele e dele são todas as coisas. Precisamos estar nele, assim como está lá na primeira carta de João, no capítulo 1, que diz que Deus, Ele é luz e não há trevas neles. Então nós temos que andar na luz e termos comunhão, andar pela palavra, andar no Espírito e termos comunhão. E aí então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós deixamos de andar segundo a carne, de andar segundo o curso desse mundo, quando nós encaramos, criamos coragem e andamos na contramão dessa vida, é como você ver um rio correndo forte e você encarar a correnteza, ainda que você dê um passo por dia. E sim, em verdade eu vos digo que a cada dia é um passo, caminhando na contramão desse rio. No princípio ele é tempestuoso, muito forte, todo rio é assim. Você chega em um rio onde ele deságua no mar, é o seu ponto mais poderoso, onde ele tem mais água, onde ele é mais largo. E se você for subindo esse rio aos poucos, ele vai perdendo a sua bravura, ele vai perdendo o seu volume. Aos poucos esse rio vai ficando estreito, aos poucos esse rio vai ficando mais raso, aos poucos esse rio vai te deixando andar mais livre, até o ponto que você vai chegar neste rio e vai encontrar uma fonte. A nossa vida é esse rio, a caminhada com o Senhor Jesus é esse rio, que às vezes vem águas profundas, turbulentas, fortes, tentando nos arrastar para o mar. Mas nós temos uma rocha que nos esconde, nós sozinhos não conseguimos andar. Mas existe uma grande rocha que nos dá abrigo. E em um rio as águas passam rapidamente, mas quando tem uma grande rocha, atrás da rocha as águas retornam. As águas atraem para a rocha. É assim que os peixes eles não são lançados ao mar. Porque quando enche os rios, vêm as trovoadas, as tempestades, as águas ficam turvas, eles nem sabem para onde estão indo. Mas eles sabem, eles sentem que tem uma rocha. Então eles se abrigam na rocha e ficam juntinho dela, coladinho nela, e as águas não podem levá-los, embora eles não estejam vendo, mas eles estão abrigados atrás da sombra dessa rocha. Glória a Deus. Pequenos peixinhos nós somos, e temos uma rocha chamada Jesus, que é o nosso abrigo, que é o nosso refúgio, que nos permite ir de passo em passo, até chegar nessa fonte de água viva, de água pura. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí esse texto, irmãos, ele nos faz voltar no tempo, porque Jesus, aleluia, ele é essa palavra da primeira à última página, da última para a primeira. Onde nós quisermos ir, nós vamos encontrar Jesus falando lá. A igreja crê, amém? Amém. Jesus está falando,
aleluia, em cada página desse livro. Esse livro é a verdade, esse livro é Deus falando conosco. Esse livro é a fonte, aleluia. As muitas tempestades, os mares, os rios se voltaram contra nós, fizeram de tudo, tentaram de tudo para nós não encontrarmos a fonte, a palavra de Deus. Mas havia uma rocha lutando por nós. Havia uma rocha segurando em nossas mãos, nos atraindo com laços de amor. É impossível para os homens imaginar uma rocha subindo os rios tempestuosos, mas nada é impossível para Deus. Essa rocha tem subido os rios, as cachoeiras, por amor de cada um de nós. Foi partido por cada um de nós, para que cada um de nós tivéssemos uma rocha, uma pequena porção da presença dele, aleluia. Cada um de nós tenhamos, aleluia, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, o seu alimento, a virtude do seu Espírito Santo, a sua companhia, o seu consolo, dia após dia, nos conduzindo, nos guardando, aleluia. E ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do rio, eu peço que o Senhor os livre da força, da correnteza, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal. Glória a Deus. Aleluia. Porque desde o princípio a sua palavra tem sido a fonte, e ele tem sido a nossa rocha. Às vezes nós paramos e pensamos que hoje nós temos muitas vantagens, se formos comparar com o povo que saiu do Egito. Mas acredite, irmãos, nós não temos vantagem alguma. A rocha estava lá, jorrando água. A presença estava lá, como uma grande coluna de fogo ardente, como refrigério para guiar aquele povo. O Senhor também estava lá. Eles também tiveram que enfrentar as correntezas, povos hostis, inimigos se levantavam de toda parte. Mas não importava de onde vinha o inimigo, o Senhor estava cercando, o Senhor estava guardando, o Senhor estava vigiando, o Senhor não cochilava, não dormia, não vacilava, não dorme, não cochila, não vacila, continua cercando, continua livrando, continua operando, continua fazendo a água sair da rocha, ele continua enviando maná, o pão vivo que desceu do céu, ele continua sendo eu sou. Se nós formos observar, aleluia, sempre foi a palavra, e sempre é a palavra. Desde o princípio, e no princípio, aleluia, Deus criou os céus e a terra. Na palavra Deus já criou todas as coisas. A palavra é a rocha, a palavra é o fundamento, o alicerce. Assim a palavra, aleluia, tem criado tudo, e assim a palavra tem sustentado tudo. A terra está girando as palmas da mão daquele que é a palavra. Cientistas vão ficar malucos de estudar e nunca vão entender o que a palavra já está aqui nos declarando. Que Deus lançou os fundamentos da terra para que ela não caia, não saia voando por aí. A terra tem um fundamento. Lá em Pedro diz que os céus e a terra foram criados pela palavra e aguarda a palavra para serem extinguidos, para serem eliminados. Aguarda o manifestar do Filho de Deus. Porque lá na criação o Filho de Deus se manifestou quando o Senhor disse: haja luz, haja a palavra, haja amor, haja um fundamento, haja um firmamento, haja criação, haja vida. Houve Jesus e tudo se criou. Se nós voltarmos, e nós vamos voltar para podermos desfrutar desse texto, que era com o texto, agora virou o texto principal, então nós vamos desfrutar de todo esse texto aqui, lá no passado. Porque muitos dizem que o Novo Testamento salva, o Antigo não salva. Quem salva é Jesus.
Glória a Deus. Se você encontrar com Ele lá no Velho Testamento, você é salvo. Se você exercer misericórdia, amor, compaixão, lá no passado, você é salvo. Se você ficar só com o peso da lei e não desfrutar do amor que tinha nela, você não vai ter salvação alguma. Tanto quanto hoje, se nós olharmos para o amor de Deus, mas tivermos uma leitura penosa no nosso coração, apedrejando uns aos outros, apontando uns aos outros, oprimindo uns aos outros, fazendo separação, divisão, dissensão e até mesmo muitas vezes exceção de pessoa, não passamos de fariseus e nunca conhecemos o amor, também não vamos ser salvos. Glória a Deus. Nunca nos encontramos a fonte. Vamos voltar lá em Deuteronômio, capítulo de número 32. Pois o Senhor nos presenteou com esse texto. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender lá em Deuteronômio que a determinação do Senhor, tanto as que estão escritas aqui na carta de Pedro, tanto as que estão lá em Marcos capítulo 16, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo. Vão pelo mundo, vão pela terra, espalhem a minha palavra como chuva, gerando vida aos corações que a receberam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar encontrando todas estas coisas aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32 da palavra de Deus, e nós vamos começar a entender que no último culto do pastor Moisés, ele estava anunciando um novo testamento, uma nova lei. O pastor Moisés estava dizendo: olha, chegou uma nova determinação de Deus, e se vocês não se colocarem sobre ela, vocês não vão ser felizes na terra que vocês vão herdar. Vocês não vão permanecer nessa terra que vocês vão herdar. Vocês estão mudando de etapa, dia após dia. Vocês saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, a primeira etapa ficou para trás. Andaram pelo deserto 40 anos e agora vamos passar pelo Rio Jordão para a terra prometida. É mais uma etapa. Até o Egito vocês tinham um tipo de ensinamento. Do Mar Vermelho para cá é outro ensinamento. E agora, ao cruzar esse rio, vocês têm que exercer esse ensinamento. O livro de Deuteronômio tem esse nome porque significa segunda lei, segundo testamento, segunda determinação de Deus para aquele povo. E nós vamos entender que é algo leve. Vamos entender que o fardo é suave. Nós vamos entender que aqui há uma proposta onde deveríamos ser trocados a nossa vaidade pela humildade. Aí nós vamos entender agora, finalmente, o que o Senhor Jesus estava dizendo quando Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou te dar um fardo leve, porque eu sou manso e o meu coração é humilde. Não tem como nós nos tornarmos humildes sem a cada dia irmos tirando de nós a vaidade que gera o orgulho que dá vida ao pecado, e o pecado que gera morte. Quando nós vamos observar desde o princípio, irmão, a origem do pecado sempre foi vaidade. Satanás foi vaidoso, olhou para a sua beleza lá no céu e almejou ser mais alto que Deus, nem só igual a Deus, mais alto que Deus. Na sua vaidade de pensamento, ele achou que poderia destronar o Senhor, ali levando a ruína, sendo lançado no abismo com a terça parte dos seus santos anjos, corrompendo aquilo que era puro. Nós vamos ver que a vaidade fez com que Eva, irmão, desejasse mais do que um paraíso. Nós vamos ver que a vaidade fez com que Esaú vendesse a sua primogenitura. Sempre foi a vaidade. Foi por vaidade, irmão, que Judas vendeu Jesus.
Por isso que Salomão diz: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas tinha que ter um remédio para curar essa enfermidade. Glória a Deus. Que vem das colinas de Sodoma e Gomorra, dos seus vinhedos, do seu vinho venenoso e amargo. Vaidade, cidade vaidosa, com todo tipo de pecado, contaminava a terra. E a ira do Senhor se acendeu e as fulminou com fogo e enxofre. Assim Deus cria um povo para conhecer um caminho novo. Nós fomos separados para andar em um novo e vivo caminho, para andarmos pelo Espírito, para andarmos pela palavra. E aquele povo que Deus escolheu e instruiu não é diferente. Eu já vi alguém pregando, dizendo: Noé creu, mas não tinha palavra. Abraão creu, mas ainda não existia a palavra. Todos que creram, a palavra não existia e eles já creram. Sem a palavra nunca haveria fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Noé creu na palavra de Deus e o pregador foi o próprio Deus. Aleluia. Abraão creu na palavra de Deus e quem chamou, assim como tem chamado a mim e a você, dizendo: vinde que eu te ensinarei um caminho novo, foi o próprio Deus dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai a uma terra nova que eu te mostrarei. Não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua maior recompensa. Glória a Deus. E o chamado para nós hoje não é diferente. Ele está dizendo: eu vou te levar por caminho que você nunca andou, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu. É o que eu tenho para você. Eu vou te guiar, eu vou te conduzir, eu vou te proteger. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido se andares na minha presença. Ser zeloso e permanece na minha presença. E assim como eu fui com Abraão, com Isaac e com Jacó, eu serei contigo. Deus ensinou, Deus passou o passo a passo para que a arca fosse construída. Deus passou o passo a passo para Abraão não sair da sua presença. Deus mesmo o ensinou, Deus mesmo o ajudou a crer. E Deus tem nos ensinado, Deus tem nos ajudado a crer. Deus tem nos dado a sua palavra. Há uma embriaguez no mundo, tem todo tipo de vinho por aí, mas ainda existe o vinho puro, ainda existe a fonte das águas, ainda existe quem faça a obra de Deus sem querer nada em troca nesta terra, apenas querendo, aleluia, a recompensa que está por vir. Assim como Abraão, que tinha uma terra nova para estar conquistando, Deus nos chamou para conquistar uma terra nova que não pode ser vista com olhos carnais, mas aqueles que têm os olhos espirituais já começaram a andar, já começaram a entrar por as portas dessa cidade, porque a fé, isso é o fundamento, é o começo, é a construção daquilo que você deseja, daquilo que você espera. Assim, em nome do Senhor Jesus, guarde no teu coração, porque a fé, ela também é a prova daquilo que não se vê. Aquilo que nós esperamos é Jesus, aquilo que nós não vemos ainda é o céu, mas a fé diz que Jesus voltará e que o céu nos espera. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos chamou para andar e viver por fé. E para o povo de Israel não era diferente. O Espírito Santo estava lá. Aquele que era rocha estava lá. Glória a Deus. Os anjos, sempre no cenário, estavam lá. A presença gloriosa do Eu Sou estava lá. Mas o rio, as águas tempestuosas, com todo tipo de armaduras e armas do inimigo, também estavam lá. Mas aquele povo tinha instrução, aquele povo tinha palavra, e a palavra não era para ficar só no seu coração, era para partilhar
por toda a terra. Deus escolheu aquele povo como semente que deveria ser multiplicada, semente que Ele mesmo plantou. Ele disse: eu plantei para mim uma videira, eu plantei uma seara, um trigo. Assim a terra inteira será alimentada, vai comer desse pão e vai beber o vinho novo que vem dessa videira. Aleluia. E para mim, para você não é diferente. Ele está dizendo: você, aleluia, é uma bênção na terra. Você é um grão a qual eu mesmo semeei. Você é uma videira, é ramo da videira verdadeira, a qual eu chamei para frutificar, e os frutos serão para a minha glória. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração, porque, aleluia, assim como o Senhor cuidou do seu povo, Ele permanece cuidando do seu povo. Glória a Deus. Porque Ele cuidou daqueles que eram, e hoje Ele está cuidando daqueles que não eram. Nós não éramos, mas agora em Cristo Jesus nós somos. Glória a Deus. Fomos achados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra. Tentarei ser breve. Não quero enfadar a igreja, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade. E nós passamos um mês esperando a Santa Ceia, e nós oramos e pedimos que Deus fale. E eu creio e sei que quem crê sabe que Deus já está falando. Então vamos continuar. Capítulo de número 32, versículo 1 em diante. O Senhor está exortando o seu povo a observar a sua lei, observar a sua palavra e guardá-la para vivê-la. A mesma exortação que nós temos no dia de hoje: observar a lei, guardá-la no nosso coração e vivê-la. Mateus 7:25, Jesus diz: o homem que ouve as minhas palavras, guarda e as vive, é como uma casa construída sobre a rocha, onde aquele que edificou cavou bem fundo, foi zeloso, foi caprichoso, se empenhou, deu o seu melhor, não se cansou, pediu ajuda, pediu renovo, pediu força, e foi cavando até colocar o alicerce sobre a rocha. A rocha. Glória a Deus. Aí vem as águas, as trombas, os rios, os ventos, mas não pode derrubar mais aquela casa, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Glória a Deus. O Senhor está dizendo aqui: ir por todo o mundo e anunciai, pregai o meu evangelho, que vai gerando vida, que vai transformando, que vai libertando, que vai mudando o cativeiro, que vai curando, que vai gerando filhos, que vai edificando, que vai salvando. Pregai a minha palavra, espalhe o meu título sobre toda a terra, espalhe como água da chuva que gera vida, que faz florescer campos. Assim é a palavra do Senhor, e ela é primordial, essencial, de modo tal que Jesus diz lá em Mateus 4, versículo 4:
nem só de pão vive o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. É mais importante do que comer feijão, arroz, alimentos comuns. Pregar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus é mais importante do que simplesmente ir lá no hospital doar alguns litros de sangue, porque o sangue que você doa é físico, mas o sangue que nos foi doado espiritual traz poder e nos faz vencer. É a palavra de Deus que dá vida e vida em abundância. Glória a Deus. No versículo 3 ele diz: porque apregoarei. Quem está dizendo? O próprio Deus, falando na boca de Moisés. Eu vou pregar para vocês agora. Preste atenção. E o que vocês ouvirem, espalhe. Leve vida. Você é uma fonte. Glória a Deus. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandezas ao nosso Deus. Ele está dizendo: dê glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a rocha. Ele é a rocha, no versículo 3. Aquela rocha que a nossa vida estando nela não é levada pelas correntes das águas. Aleluia, Jesus. Não é levada pela força do vento. Não é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer engano, porque ela está bem edificada. Você tem a palavra, você está na rocha. A rocha é Deus. É Deus que está te guardando. Aleluia, os teus pés estão bem guardados. É por isso que o Senhor Jesus fala lá em João capítulo 10: as minhas ovelhas estão na minha mão, e elas estão na mão do meu Pai. Ninguém pode tirar elas de lá, porque o meu Pai é maior que todos. O fundamento que você está é a mão do Senhor que tem sustentado, que tem segurado. O fundamento ao qual nós estamos, a rocha que nós temos pisado, é o próprio Deus que tem nos dado sustento. Aleluia! Glória a Deus. Ele é a rocha, cuja obra perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é a verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Para que eu e você possamos ser verdade. Deus é verdadeiro para nós sermos verdadeiros. Jesus é santo para nós sermos santos, porque o que nós somos, não somos aquilo que há em nós, mas é aquilo que há nele. E nele é a força, a santidade, a poder, a vida, a salvação e a santidade. Aleluia! Glória a Deus. Não é por nós, é por ele. Aleluia! Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são. As suas manchas é dele. Geração perversa e torcida é. Pedras de tropeço são. Distorceram a verdade. E agora a pedra que era preciosa, eleita, a pedra que traz vitória, a pedra que tira a confusão, foi dispensada. A verdade foi deixada de lado. Deus foi deixado de lado. Jesus veio em graça e em verdade. O verbo vivo, a rocha se fez carne e habitou entre os homens. E os homens a desprezaram. Ele veio para os que eram seus, e os seus não os aceitaram. Mas todo aquele que o aceitar, todo aquele que o receber, e todo aquele que o recebeu, também recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Você recebeu Jesus. O judeu não quis, o judeu rejeitou, mas todo aquele que
está aqui nessa noite e recebeu Jesus em sua vida, em seu coração, como fundamento, como fonte a qual toma das suas santas águas, deu-lhes o poder. Você tem o poder de filho na tua vida. Glória a Deus. É filho, é poderoso, não é uma coisa qualquer. Não podemos trocar por nada. Tem muita gente aí trocando por nada por tudo que Jesus nos deu, trocando por nada. E Jesus disse que nós, ganhando o mundo inteiro, perdendo a nossa alma, ainda não vale a pena. Porque o que é que o homem pode dar em resgate da sua alma? Se o homem trabalhar a vida inteira acumulando ouro e prata, ele ainda não vai poder comprar salvação. Se o homem trabalhar e ganhar o mundo inteiro, aquilo não vale 1/3 do valor da sua alma. Se o homem trabalhar e ganhar o universo inteiro, as estrelas, o sol e a lua, não vale uma gota do sangue de Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas foi desprezado, não foi aceito. O veneno que veio das campinas, dos vinhedos de Sodoma e Gomorra estava espalhado. As serpentes lançaram seus venenos e o remédio chegou, a cura chegou, mas foi jogada fora por paliativos do dia a dia, por momentos que passam, por prazeres que passam. Quando o Senhor trouxe um remédio que cura e traz vida e vida para sempre. Aleluia. Os prazeres vão passando, os momentos vão passando, mas Jesus veio nos trazer vida eterna, alegria eterna, cura eterna. Recompensais assim o Senhor. Povo louco, povo louco, ignorante. Não é Ele o teu Pai? Aquele que te adquiriu e te fez te estabelecer. Glória a Deus. Não foi Ele quem nos comprou, nos deu a vida e tem nos dado um conforto. Igual aquele povo no deserto, irmão. Ele não sabia o que era comer um frango. Olha, a gente tem frango e nem se importa. Aquele povo, eles não sabiam o que era ir ali comprar uma pizza. Aquele povo não sabia o que era dormir em uma cama macia. Não sabia o que era um teto fixo na sua cabeça. E o Senhor nos estabeleceu, tem nos dado mais que tudo isso, mais do que o que precisamos. Aí nós olhamos para aquele povo e dizemos: aquele povo era ingrato, aquele povo era um povo louco, de dura serviço. E por que é que nós não somos melhores? E nós que temos recebido a sua graça por graça, e nós que temos bebido o seu remédio, estamos curados no sangue de Jesus. Glória a Deus. O que nos falta para nos alegrarmos como Miriam quando passou por aquele mar? O que nos falta para dançar e pular como Davi? O que nos falta para nos alegrarmos na presença do Senhor? Se o Senhor já nos deu tudo o que precisamos e já nos estabeleceu aqui na terra e já está estabelecendo no céu moradas onde vai nos receber. Glória a Deus. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta aos teus anos. Atenta. De muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciões, eles te dirão: busca informação sobre mim. Se tem uma guerra que eu falhei, busca informação sobre mim. Se quando o meu povo, ainda que por um momento foi fiel, se eu os desamparei. Aleluia. Acontece que Deus quer fidelidade, assim como está escrito lá em Isaías capítulo 1. A gente vê uma proposta clara de amor e misericórdia. Os revoltosos e revoltados, rebeldes, só vai ver ali ira. Mas Deus está dizendo: se vocês tirar o pecado do meio de vocês, se vocês mudar, se vocês aceitarem o que eu tenho para vocês, aí sim vocês vão comer o melhor dessa terra. Aí sim vocês vão ter aquilo que vocês esperam, e eu dou um pouco mais para vocês. Glória a Deus.
Acontece que muitas vezes nós atentamos naquela palavra que está escrita, ainda aqui em Deuteronômio, Aleluia. onde o Senhor fala sobre a bênção, sobre a maldição. E muitas vezes aos pouquinhos nós escolhemos assim como Israel escolhia, por causa das seduções. Estamos enfrentando os mesmos inimigos, irmãos, mas nós temos armas mais poderosas hoje. Nós temos a palavra na nossa mão, temos o Espírito Santo, temos o falar de Deus, temos o operar do agora e temos o operar do ontem para operar para sempre. Glória a Deus. Temos uma palavra, a profecia de Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós temos uma palavra, temos um decreto do Senhor Jesus, que disse: busque e você encontrará a peça, e lhe será dado, bata e a porta vai se abrir. Nós temos um mestre. Glória a Deus. O diferencial de hoje para hoje é que nós temos o sacrifício do Cordeiro, nós temos o sangue de Jesus que nos remia, nos purifica e que é poderoso para nos dar vitória, para lançar por terra as acusações de Satanás. É Ele dizendo: não merece, o sangue dizendo: Pai, Ele merece, ela merece. Por quê? Porque creu em mim. Não, Ele não é filho, ela é filho, Pai. Ajuda ela, ajuda ele. O inimigo vai dizer: não, não é filho. Como assim que é filho? É filho. Ele creu em mim, me recebeu, e todo aquele que me recebe, recebe o poder de ser filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o inimigo acusando e o sangue de Jesus falando mais alto na minha e na tua vida. O sangue de Jesus nos sustentando, testificando de nós, porque são três os que testificam no céu, e são três os que testificam na terra, e não é só por um dia, e não é só por uma hora, é de dia, é de noite, é todo dia e é para sempre. Glória a Deus. Quando o Altíssimo, versículo 8, distribuiu as heranças às nações, quando dividiu aos filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Glória a Deus. Eita glória! Aleluia. Eu também vou dar glória, porque eu não vou deixar passar em Glória a branco. Deus. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Jacó é a corda da sua herança. Aí é por isso que está escrito lá em 1 Pedro, onde nós lemos: louvado seja o nome do Senhor, que nós somos a herança de Deus, que nós somos um povo eleito, um povo adquirido com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia, uma nação santa, santificada pelo sangue de Jesus Cristo. Não é que a gente vai se esforçar e conseguir ser perfeito, é que Jesus é perfeito em nós. Glória a Deus. Ele é perfeito em nós. Ele nos comprou como herança para papai, e agora nós somos dele. Por isso ele pode dizer: quem é que vai te separar de mim? Estou certo que nada nos separa do amor de Deus. Nada vai tirar Jesus da minha e da tua vida. Vão tentar, o rio vai correr com força, mas a rocha ainda nos protege. No momento em que estivermos prestes a cair numa tremenda cachoeira, sempre vai ter uma rocha, sempre vai ter a mão do Senhor com sua misericórdia para nos ajudar, para nos levantar. Se tu quiseres, se tu me ouvires, vem, eu te dou melhor nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 10: achou na terra deserto, achou na terra do deserto, e no ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Achou na terra do deserto,
e num ermo solitário, cheios de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. O Senhor nos encontrou em meio a um deserto, com sede, com fome, destituídos, separados, feridos, iludidos, perdidos. Ele nos trouxe no seu colo, ao redor. Nós nos encontrávamos rodeados de uivos, de lobos, que nos devorariam se não fosse o Senhor. Mas Ele nos guardou como a menina dos seus olhos. Ele nos atraiu, Ele nos regou como flores do seu jardim. Ele deu a sua vida por nós, para receber, aleluias, a glória desse jardim ao amanhecer. Que esse jardim reflita glória. Assim, o Senhor comprou para si um povo seu, um povo remido, sacerdócio real, nação eleita, povo santo, para anunciar a sua palavra, para anunciar o seu evangelho. Aqueles que não eram, aqueles que não alcançavam misericórdia, agora estão na misericórdia, que é renovada a cada amanhecer. A misericórdia que não nos deixa, a graça que não é abalada, a graça infalível, que quando entra na nossa história, ela muda, ela gera vitória, e ela nos leva até a fonte das águas, até o encontro com o Senhor. E eu e você, eu creio e profetizo, estaremos lá, olhando ao trono do Cordeiro e do Deus vivo todo-poderoso, o qual jorra um rio das águas puras como cristais, onde nós vamos beber daquela água e comer do fruto da árvore da vida, porque assim o Senhor quis, porque assim o Senhor operou. Foi para isso que Ele nos chamou, e é por isso que Ele está trabalhando. Glória a Deus. Se não for a Deus, eu não teria levantado pela manhã. Se não for a Deus, o peso, as opressões dos nossos pecados ainda recairiam sobre nós. A vergonha, a nudez dos nossos atos estariam nos apontando, escarnecendo de nós, e aqui não teria a erguer a cabeça nessa noite. Mas a misericórdia do Senhor, a mão do Senhor, a graça do Senhor, o sangue do Senhor recaiu sobre as nossas vidas, e Ele nos achou em meio a esse deserto chamado pecado, que nos arrastava de volta para Egito. Mas acontece que a etapa já ficou para trás, já passamos pelas águas desse rio, as águas desse mar vermelho, já passamos por esse rio, a qual nós tivemos oportunidade de desfrutar do novo do outro lado. O batismo representa a passagem do mar vermelho. O deserto é a dura caminhada com o Senhor, onde sempre vão se levantar inimigos de todo lado. E depois há um rio, a qual o Senhor já deu ordem, aleluias, a qual quando pisares nessas águas, elas vão se abrir. Passando por elas, aleluias, elas não te submergerão. Quando estiver por as chamas, o calor escaldante não vai te matar. Glória a Deus. Do outro lado há a minha promessa para se cumprir. Do outro lado, aleluia, te espera um novo e vivo caminho, um lugar secreto, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem ranger de dentro, porque agora nós somos daquilo que Ele é. Como a águia desperta, o seu ninho se move sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus
estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas. Terás sobre as alturas das terras. E comeu as novidades do campo, e fez chupar o mel na rocha e azeite de uma dura pedra, pedreira. Manteiga de vaca e leite do rebanho, com gorduras de cordeiros, e dos cordeiros que pastavam em Baçã, e com podes com gorduras dos rios e do trigo, e bebestes do sangue das uvas e o vinho puro, engordastes, ficastes gordo. Aí tu me abandonou, depois de tudo que eu fiz. Mas o Senhor, aleluia, Ele tem um plano perfeito. Glória a Deus. Os homens infiéis e Ele fiel. Os homens covardes e Ele valente e vencedor. Aleluia. Assim Ele traz o seu Filho amado. A qual a palavra de Deus está nos dizendo no versículo de número 29. Oxalá eles fossem sábios, que isso entendesse e atentasse para os seus fins. Como pode ser que um só persiga 1000 e 2000 faz fugir 10.000, se a sua rocha não os venderá? E se o Senhor os não entregar? 30 moedas de prata foi o preço. Jesus foi entregue nas mãos dos fariseus. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo 15, que Judas foi até onde os fariseus estavam e perguntou: o que queres me dar para que eu o entregue? Ali os fariseus mediram em balança o peso de 30 moedas de prata e deram para Judas como preço por ter entregado o seu Senhor, o seu Salvador. E Deus está dizendo: se eles não tivessem feito isso, um homem só ia botar 1000 para correr, e 2 deles juntos colocariam 10.000 para correr. Por causa disso, continua sendo assolada, apanhando, sendo escravizados, oprimidos. Mas o Senhor é bom e não falha nas suas promessas, porque Ele também promete um dia: por mim mesmo eu vou levantar esse povo. Aleluia. Eu vou escrever novas leis nos seus corações, não as leis que Moisés escreveu em tábuas de pedra, mas eu vou escrever em um coração manso e humilde. E desse coração manso e humilde será escrito em todo o coração que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso o Senhor Jesus precisava ser uma rocha, porque as primeiras palavras de Deus foram escritas naquela rocha, em tábuas duras. Só que o Senhor Jesus vem trazendo agora uma nova lei, aleluia, escritas em seu próprio ser. Uma lei de liberdade, de fidelidade e de amor. Foi entregue na cruz do Calvário. Sua cruz foi levantada sobre uma alta rocha. Ele morreu, foi crucificado, e o seu túmulo foi escavado em uma rocha. Mas quando ele levantou, aleluia, daquele túmulo, ele começou a edificar rochas vivas, pedras vivas que formam um templo novo, pedras, aleluia, a qual tem realmente um grande valor. E o Senhor Jesus é essa pedra, irmãos, que nós temos que nos render, nos entregar e tê-lo por precioso. Porque para aqueles que não creem é pedra de escândalo, para aqueles que não creem é perdição, tropeçam e vira pó. Mas a palavra diz que todo aquele que nessa pedra crê não será confundido, pois ele é a pedra da vida. Ele traz a palavra que é vida, e nessa pedra estão escritas as palavras de Deus, e agora são escritas no meu e no teu coração para sempre.
Ele é a pedra a qual nós temos por preciosos. Muitos aí ainda estão adorando pedras fixas, pedras que estão na terra. O Islã tem uma pedra lá em Jerusalém. Os judeus têm uma pedra lá em Jerusalém, a chamada pedra fundamental, onde ali os muçulmanos acreditam que Ismael quase fora sacrificado. E os judeus acreditam que ali Isaac quase fora sacrificado. E eles têm aquela pedra consagrada, tanto é que o dono da rocha fora construído em cima dela. Ali ninguém pode tocar, é como se fosse o próprio Deus. Mas eu alegro meu coração nessa noite. Glória a Deus. Porque ainda que sobre aquela pedra viesse a ser criado através dela, iniciando dela, no entendimento judeu e no entendimento também dos muçulmanos, foi a partir daquela pedra que se criou toda a terra. Mas aquela não era a pedra que foi criada toda a terra. A pedra que foi criada todas as coisas chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. A pedra fundamental chama-se Jesus Cristo. Ainda que Isaac tenha sido colocado sobre aquela pedra, o cordeiro tem maior valor. Aleluia. O cordeiro que foi provido naquele lugar tem maior valor e maior representatividade. E para mim e para você, o cordeiro que foi pregado na cruz tem maior representatividade do que a pedra fundamental que está sobre o domo da rocha. É só um lugar, é só um canto, é só uma pedra fixa que não pode salvar. Mas aquele que crê em Jesus, que confia em Jesus, na pedra espiritual, esse tem salvação, não será confundido, não entrará em juízo, mas terá vitória e vitória eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, em nome do Senhor Jesus, guarde essa palavra no seu coração, porque ela é fiel, é verdadeira e é palavra de vida. Aleluia. Para finalizar e encerrar com uma última frase, versículo 47 diz: porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra a qual, passando o Jordão, ide a possuir. Glória a Deus. É por esta palavra que nós temos os nossos dias prolongados. Esta palavra é Jesus, a rocha eterna. Glória a Deus. Ela é Deus. Ela nos leva dia após dia até a eternidade. Aleluia. Assim, em nome do Senhor Jesus, esteja aqui nessa noite como alguém que é guardado contra toda tormenta. Você tem Deus. Você tem uma rocha a qual você está firmado. E quem crê nele não é confundido, não será envergonhado. Pois o Senhor, ele é fiel. E verdadeiro é o nome dele. Glória a Deus. E é nesse que eu creio, a qual a sua palavra não falha. E a sua misericórdia dura para sempre. Assim eu convido a igreja a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. E aquele que sentir no seu coração o desejo pode aplaudir o Rei da Glória.